falou, todos esses procedimentos são orientações do capítulo 12, já tinha antecipado. E aí, basicamente, né, a gente, quando vê qualquer tipo de qualquer respirador, independente muito aí de fabricante, né, basicamente a gente vai ter esses componentes que são, de forma simples, é o que você vai encontrar em qualquer respirador, né? Então você vai ter aí os filtros, né, que podem ser os filtros combinados, químico e mecânico, né? Os filtros tipo discos, os retentores, né, os filtros mecânicos, os tirantes, os elásticos, as válvulas de inalação, né, os suportes para as válvulas, né? Essa parte da copa nasal é o corpo do respirador, que são comuns em todos os equipamentos, né? E são exatamente esses, né, componentes que a gente precisa, exceto os filtros, né, e os cartuchos, que a gente precisa cuidar no aspecto de higienização e limpeza, né? A gente vai entender um pouquinho melhor aí na sequência da apresentação. Né? Quanto à questão da descontaminação, né, a gente precisa citar que os respiradores, né, eles podem ser contaminados pelas substâncias presentes no ambiente de trabalho, né? Então, se a contaminação é uma contaminação leve, né, os procedimentos normais de limpeza conseguem uma descontaminação, conseguem um procedimento de descontaminação satisfatório, né? Ou seja, uma simples limpeza com água, né, e detergente neutro consegue, né, se a substância não é tóxica, né, ou não muito tóxica, consegue fazer uma descontaminação satisfatória. Caso contrário, a gente deve primeiramente proceder à descontaminação e depois a limpeza dos respiradores, né? E os respiradores, eles devem ser sempre limpos e higienizados conforme a seguinte frequência, né? Os respiradores de uso individual devem ser limpos e higienizados quantas vezes for necessário para serem mantidos em boas condições. Quantas vezes? Aí vai haver uma definição baseado, né, no que a gente vai ter da tarefa, do risco, da atividade, né? Então cada caso vai ser um caso, né? Se vai ser uma vez, se vai ser duas, se é uma por semana, se é uma por dia. Então isso vai depender muito, né, do que você tem lá no posto de trabalho. Depende do contaminante, depende da tarefa, depende de uma série de fatores, né? E os equipamentos que são usados por mais de um indivíduo devem ser limpos e higienizados antes, né, de ser usado por outra pessoa, né? No caso dos equipamentos, por exemplo, como máscaras autônomas, né, que, por exemplo, pode ser usado por mais de uma pessoa. E os equipamentos que são usados nos ensaios de vedação, né, ou em treinamento, nos ensaios de fit test, etc., devem ser limpos e higienizados sempre após cada uso. Então, a questão de definição de quantas vezes, né, para os equipamentos de uso rotineiro vai depender muito do bom senso, né, e da análise de que cada profissional de segurança vai fazer em conjunto com o pessoal da área de trabalho, né? Então, voltando, é muito importante que se entenda, né, qual é a atividade, quais são as substâncias e qual é o grau de toxicidade de cada substância que você vai ter no ambiente de trabalho. Né? Eu sempre cito, né, que a gente precisa... É muito importante que a gente conheça as substâncias que a gente tem, né, dentro das áreas de trabalho, né? Eu trabalho com proteção respiratória há algum tempo e a gente às vezes fica assim meio preocupado com o nível de pergunta, com o nível de consulta que a gente recebe, né? Até pela própria pergunta que a gente recebe, a gente vê que existe um certo desconhecimento daquilo que está sendo colocado. Então existem várias fontes, né, que você pode consultar, mas é muito importante que você conheça bem, né, quais são as substâncias que você tem no seu local de trabalho e como elas interagem, né, porque você tem uma substância A, ela tem uma característica química e se comporta de uma forma, e você tem uma substância B que se comporta de outra forma. Porém, essas duas substâncias A e B misturadas podem gerar uma terceira substância que vai ter um comportamento químico completamente diferente. Então, existem várias fontes que você pode consultar aí, as fichas de informação de produtos, né? Uma delas aí é o site que a gente está mostrando aí, que é da CETESB, onde você pode fazer buscas para ter um melhor entendimento, né? Aqui está, por exemplo, aqui uma ficha de informação sobre hipocloreto de sódio, né?
É muito importante que você conheça bem, né, não só para definir qual é o respirador, né, qual é o tipo de filtro mecânico, o filtro químico ou combinado, até também para você definir qual é o tipo de cuidado que você vai ter ao manusear, né, essa substância e depois fazer a higienização dos respiradores, né. Existem, infelizmente, muitas fichas de produto químico que vem pouquíssima informação do tipo use respirador, né, ou use luva, né. Então é importante que você conheça, né, para definir primeiramente qual é o tipo de proteção respiratória que você vai utilizar, né? Se é um respirador semifacial, se é um facial inteiro, se não é, né? Se é um equipamento com linha de ar, né? E também para definir quais são os cuidados que você vai ter para manusear isso e depois, no segundo momento, para você fazer a higienização do respirador. Tá? É muito, muito, muito importante, né, conhecer as substâncias que você manuseia ou que o pessoal da empresa manuseia. Quando a gente fala especificamente de limpeza e higienização, né, tudo que a gente faz em referência a isso, esses métodos devem garantir que os respiradores fiquem realmente limpos, né, e que não se danifiquem durante o processo, né, e nem depois da limpeza, da higienização, apresente resíduos do agente, né, ou da substância que você usa para limpeza ou higienização, para que depois a própria substância que você use não vai apresentar nenhum tipo de perigo para o usuário, né, ou não deixe nenhum resíduo, né, de substâncias que existem no ambiente de trabalho, né. Então, tudo aquilo que a gente faz para higienizar realmente é para garantir que no segundo momento após o procedimento, o usuário vai utilizar o equipamento de proteção respiratória realmente em perfeitas condições, né. E, infelizmente, né, ainda é muito comum, né, se encontrar o uso de substâncias como thinner, né, como água Raiz, principalmente quando em locais onde há pintura, né, onde depois que você faz o procedimento de pintura, que o solvente, né, se evapora e a parte da solução fica grudada, vamos dizer assim, né, a tela do respirador, né, de peça facial inteira, ou grudada no corpo do respirador, se use solventes como thinner, água Raiz, né, para fazer remoção dessas crostas, né. Se usa também gasolina, né? Então essas substâncias, elas são muito perigosas, né? Primeiro que elas não são de forma nenhuma indicadas para esse tipo de atividade, né? E também porque elas atacam, né? Elas corroem, elas comprometem o funcionamento de peças importantes dos componentes do respirador, como as válvulas de inalação e desalação, né? E outros componentes, e depois vão comprometer de forma muito importante, né, o funcionamento do respirador. Então, de forma nenhuma se pode utilizar substâncias que não são aqui relacionadas, né? Infelizmente, ainda é muito, muito comum a utilização desses tipos de substância, especialmente o thinner e a água Raiz. Quanto aos procedimentos, né, de higienização, de limpeza dos respiradores, é muito importante, né, que faça-se a remoção dos filtros e dos cartuchos químicos, né? Lembrando que os cartuchos químicos, especialmente os de vapor orgânicos, eles são, né, vamos dizer assim, inimigos de umidade, né? Para você ter ideia, né, um cartucho, por exemplo, para vapor orgânico, quando ele é utilizado em locais onde a umidade relativa do ar é superior a 85%, a vida útil dele cai pela metade, né? Então imagina se ele for lavado, né, ou se ele for molhado junto com todo o equipamento. Então é importante que se removam os filtros, né, mecânicos, os cartuchos químicos, que se desmonte, né, desmontar a peça facial para que todas as peças, né, todas aquelas dobras, né, que existam dentro do respirador sejam realmente acessadas para que possam ser limpas, todos os componentes, né, sejam deslocados para que sejam limpos e sejam verificados e se necessário também seja descartado qualquer componente, né, com defeito, né. A gente sempre recomenda que se coloque em estoque algumas pecinhas como válvula de exalação e inalação, para que no momento em que seja feita a higienização, você já possa fazer aí uma eventual substituição de algum componente que apresente qualquer tipo de defeito durante o procedimento de limpeza, né? Os procedimentos, né, básicos seriam lavar, né, as peças, os componentes da peça facial indicados, né, pelo fabricante,
né? Seria água, né, com detergente, né? Para limpeza normal, normalmente se recomenda os detergentes neutros, se possível, né? Com água morna, a gente sabe que nem sempre é possível, ou com alguma solução recomendada pelos fabricantes. Aqui no Brasil ainda não é muito comum, né? Não se existe ainda muitos produtos que são fornecidos pelos fabricantes, até porque infelizmente ainda não se existe uma cultura, né? De se fazer uma rotina de se lavar respiradores, né? Ainda não se tem uma cultura de se criar um calendário de se lavar diariamente ou semanalmente, ou seja lá com que periodicidade, né? Quando, se necessário, dependendo da substância que você tenha, né, dentro do ambiente de trabalho, utilizar escovas, né? Usar as escovas de preferência com cerdas de nylon, né? Cerdas plásticas, né? Que após a remoção daqueles componentes que a gente viu no slide anterior, você possa fazer a limpeza das crostas mais difíceis. Não se recomenda de forma nenhuma que se utilize escovas com fios metálicos, né, para que não haja perfuração, né, para que não se haja nenhum risco, nem nenhuma danificação, para que não comprometa a vedação do respirador, ou que não haja nenhum corte, nenhum cisalhamento da peça facial. E de se enxaguar bem, né, se remover toda aquela crosta, tudo que ficou de detergente, né, ou de qualquer outro tipo de sujeira com água, né, se possível com água morna, senão com água fria, mas com água corrente, para que haja a remoção de todo o detrito, né, da substância que porventura esteja, e também do material detergente utilizado para limpeza, né? Quando você usa um detergente que ele não tem uma ação desinfetante, né, os componentes do respirador devem ficar preferencialmente, né, por 2 minutos imersos numa solução, né? O Programa de Proteção Respiratória aqui no Brasil, ele recomenda 3 tipos de solução para fazer o procedimento para higienização dos respiradores, né? Das 3 soluções colocadas, a mais comum, né, vamos dizer, aí a de menor custo, é essa primeira solução que é indicada aí, que é a hipoclorito de sódio, né, que é uma solução muito barata, né? São 50 ppm de cloro, né, ou seja, é 1 ml, né, é uma quantidade muito pequena diluída, de água sanitária, né, que é o hipoclorito de sódio, diluída em 1 litro d'água, de preferência, né, em água morna, 43 graus Celsius. Então, o cloro, né, como todo mundo bem sabe, é uma substância utilizada há muito tempo, né, como bactericida, como germicida, é muito eficiente e de baixíssimo custo, né? Então, se você utilizar 1 ml, né, é praticamente uma colherzinha, né, de chá, vamos dizer assim, grosseiramente falando, em 1 litro d'água, né, se você submergir o respirador e o corpo do respirador por 2 minutos, já é suficiente após a limpeza, a remoção daquelas crostas que a gente citou anteriormente, para fazer um excelente trabalho de descontaminação do respirador. As outras soluções que são citadas lá é uma solução à base de iodo, né? São 50 ppm de iodo, né? Ou seja, 0,8 ml de tintura de iodo e 100 ml de ácido etílico, né? Que é um outro tipo de solução também. E uma terceira, que é recomendada, né? Pode ser também uma preparada com amônia, né? Com sais quaternário de amônia. Mas assim, por uma questão até de simplicidade, uma questão de custo, questão de facilidade, a questão que a gente sempre recomenda é de hipoclorito de sódio, pela questão de custo e pela facilidade de manuseio, né, pelo baixo risco também de haver um acidente mais grave. A gente vê já algumas iniciativas de algumas empresas utilizando o hipoclorito de sódio, pela eficiência, pelo custo, né, é bem prático e resolve bem. Existem outras substâncias, né? Existem outros procedimentos. Algumas empresas aqui no Brasil já atuam com spray, com sprays, né? Com outras substâncias também que são utilizadas para esse fim, né? No procedimento se recomenda enxaguar muito bem os componentes, né? É importante que se enxague muito bem para que realmente remova-se toda e qualquer possível resíduo que esteja, né, presente, escorrer, secar bem, enxaguar, porque não pode ficar nenhum resíduo do desinfetante, né, para não provocar nenhum tipo de dermatite no usuário, né? Tem pessoas que têm pele mais sensível que outras, né?
A gente sabe que alguns tipos de detergente ou desinfetante podem causar eventuais lesões na pele do usuário, né? E além disso, né, a gente sabe que quando não há essa completa remoção desses agentes, pode causar a deterioração da borracha, né? Quando o respirador tem a peça facial em borracha, né? Em látex, né? Ou provocar ainda a corrosão das partes metálicas do respirador. Os componentes podem ser secos manualmente, né? Com auxílio de um pano de algodão, né? Pano de algodão, pano que normalmente não causa nenhum tipo de lesão aos componentes do respirador, né? De preferência o algodão, porque não solta fio, não solta pelo, né? Não vai criar nenhum tipo depois de problema. Deve-se montar na sequência aí a peça facial, colocar todos os componentes, os filtros, caso seja o procedimento da companhia, ou simplesmente se montasse os componentes do respirador e no segundo momento se colocar os filtros para evitar que eles não fiquem expostos à umidade, né? Exposto à temperatura, etc. Né? Verificar se todos os componentes do respirador estão funcionando perfeitamente e substituir qualquer peça eventualmente que esteja com algum defeito, né? A inspeção o procedimento para inspeção deve ser realizado de acordo com a instrução de cada fabricante, né? É muito importante que o manual que acompanha o equipamento você verifique, né? Logicamente observando também as normas que regem o assunto, né? Mas é muito importante seguir as instruções de cada fabricante, né? O fabricante deve orientar o que é que deve ser inspecionado, quando deve ser inspecionado, mas também deve sempre se verificar quais são as normas específicas, qual é o procedimento adotado para esse fim. E é importante que a empresa adote, né, um procedimento seguro, né, para que todos os equipamentos, né, que são usados, né, para rotina, para emergência ou fuga, sejam inspecionados com aquela frequência, né, realmente que garanta que aquele equipamento, na hora que precisa ser utilizado, esteja com as condições necessárias para a utilização. Para os respiradores de uso rotineiro, a recomendação do programa recomendação do programa de proteção respiratória contra a inspeção diz que a inspeção deve ser, primeiro, seguir as instruções, de novo, né, conforme a orientação do fabricante. Deve ser sempre imediatamente antes e depois de cada uso, para garantir que estejam em boas condições, né, principalmente antes do uso, né. Deve ser verificado, né, sempre antes do início de tarefa. Depois da limpeza e higienização, para determinar se estão em condições de trabalho apropriadas, né, se necessita substituir alguma peça ou componente, ou se algum reparo precisa ser feito, o que é que deve ser descartado. E, ao mínimo, né, pelo menos, né, que esses equipamentos sejam revisados mensalmente, né. Mas é muito importante que os respiradores para uso rotineiro, né, esses respiradores normalmente semifaciais ou faciais, peças faciais inteiras, eles têm que ser inspecionados sempre antes do início do turno de trabalho, né? Essa é uma recomendação muito importante. Quanto ao procedimento dos respiradores para emergência, quanto à inspeção, né, seguir as orientações do fabricante, né, antes de ser levado para o local de uso, local de trabalho. Depois, né, porque é importante que depois do uso verifique se está em condições, né, e principalmente a questão da carga de ar respirável, né, lembrando que a máscara autônoma, por exemplo, ela não pode ser guardada para reutilização, né, mesmo que tenha sido utilizado pouco da carga do ar respirável, ela tem que ser guardada, tem que ser o cilindro tem que ser mantido sempre cheio, né, com a carga total. Né? E a inspeção também tem que ser depois da limpeza e manutenção, antes de ser colocada de volta no serviço. E também a recomendação geral é que, pelo menos mensalmente, seja feito um checklist dos pontos mais importantes do equipamento. Tá? Quanto aos equipamentos de fuga, né, que também é um equipamento de uso não rotineiro, seguindo o mesmo raciocínio, de acordo com as instruções do fabricante, sempre depois de cada uso,
também depois da limpeza e manutenção, antes de ser colocado de volta o serviço. E também, assim como na máscara autônoma e nos outros equipamentos, pelo menos mensalmente, né? Não se imagina um equipamento de fuga, ou um equipamento para resgate, ou um equipamento para emergência, que não tenha pelo menos uma inspeção mensal, né? É inimaginável ter um equipamento que vá salvar a vida, um equipamento que vá fazer com que a pessoa consiga ser evadido um espaço confinado, que não tenha assim, uma inspeção mensal, né? É inimaginável que a gente não tenha um procedimento mensal para esse tipo de equipamento. Quanto à questão dos registros, né, daquilo que é feito, para cada respirador, né, cada respirador de emergência ou fuga, deve ser mantido um registro, né, que nesse registro seja anotado todas as datas de inspeção, né, que seja levado em consideração a identificação de cada componente, que tenha todas as informações, né, com detalhamento de conformidade, de não conformidade encontrada, das ações corretivas, né, de tudo aquilo que foi feito, né, no equipamento, de tudo aquilo que foi encontrado no checklist, do que foi realizado, né, para que se tenha um histórico da vida do equipamento, né, e todo aquele respirador que não tenha, durante a inspeção, que tenha sido encontrado algum item, né, alguma não conformidade que não atenda os critérios, né, que é aquilo que não é aplicável dentro da inspeção, deve ser imediatamente removido, né, considerando o risco de utilizar um equipamento como esse, deve ser reparados e substituídos, né, automaticamente. Esses equipamentos não podem ser deixados, né, em área para serviço se não estiverem em perfeitas condições de uso. A questão da manutenção, né, os procedimentos para a manutenção devem ser feitos sempre com a finalidade de manter, né, o respirador, né, com o desempenho previsto pelo fabricante, né, e é muito importante, né, que essa manutenção seja feita realmente por pessoa competente, né, por pessoa credenciada, né, por empresa treinada pelo fabricante, né, que a manutenção seja feita com peças, né, fornecidas pelo fabricante, especialmente os equipamentos como máscaras autônomas, com equipamentos para fuga, que sejam feitos realmente por empresas credenciadas, para que se tenha a certeza de que o equipamento vai realizar a função esperada numa situação de resgate, de fuga, de incêndio, de vazamento de produto químico, né? É muito importante que seja feito realmente por empresas, por pessoa competente, né? E um programa de manutenção, né, para os equipamentos de proteção respiratória deve incluir uma lista para identificação das eventuais falhas, né? Tem que haver muito critério para a questão da substituição de peças quando isso for necessário, a verificação de desempenho de cada equipamento, né? Deve ser usada apenas peças de substituição originais indicadas pelo fabricante, né, para aquele respirador, né? A gente infelizmente ainda vê muita adaptação, né? Caso de máscara autônoma, quanto à questão de adaptação de cilindros, né, de arreios, de válvulas, de peças, né? Infelizmente a gente ainda encontra esse tipo de situação. E o ajuste ou reparo de válvulas reguladoras e alarmes deverá ser efetuado somente pelo fabricante ou técnico por ele treinado, né? Então, de novo, é muito importante que os equipamentos, especialmente os não rotineiros, tenham assim, muito critério, né, com quem vai fazer, com quem a empresa vai fazer, né, para que a gente tenha certeza que o equipamento vai voltar em perfeitas condições de uso, com peças originais, né, com gente treinada, para que no momento da situação de emergência a gente tenha um equipamento em perfeitas condições. Tá, os respiradores, né, pessoal, que eventualmente falhem nessas inspeções, né, ou sejam considerados com problemas ou com defeitos, devem ser removidos, né, da área desse serviço, devem ser descartados ou reparados ou ajustados de acordo com alguns procedimentos, né. Os reparos ou os ajustes em respirador devem ser feitos apenas por pessoas treinadas, conforme a gente já falou, para executar essas operações. E o tipo e a extensão dos reparos a serem executados devem ser feitos com as recomendações e especificações do fabricante. Quanto ao descarte, né, do respirador, dos seus componentes, os filtros, né, os retentores, todas as peças, deve ser realizado
da maneira apropriada, né, seguindo as regulamentações, seguindo os requisitos legais e as instruções de cada região, né? Então, quando os contaminantes presentes nessas áreas forem tóxicas, né, ou quando tiver a presença de bactérias, né, de vírus, de material radioativo, de metais pesados como chumbo, né, etc., ou de materiais cancerígenos, deve-se tomar algumas medidas especiais para o descarte desses materiais, né, com todos os critérios de segurança. Então, na hora de descartar também os respiradores, deve ser consultado todos os critérios, né, de requisitos legais, todos os procedimentos, para que o descarte seja feito de forma adequada, para que não haja nenhum problema, né, de infringir qualquer normatização local aí. Os respiradores é muito importante que sejam guardados, né, de acordo com as instruções do fabricante, né, e protegidos, né, longe de fontes de calor, né, especialmente de umidade, né. Lembrando que os cartuchos químicos, né, eles são muito sensíveis à temperatura, né, às temperaturas altas, à umidade relativa, né, como a gente já falou aqui no início, né. Deve-se cuidar também para que as partes, né, dos elastômeros e as borrachas não se deformem, né. Não devem ser colocados em gavetas ou caixas de ferramentas, né, que isso ainda é muito comum, a menos que estejam protegidos, né, de alguma forma, de distorção, de danos, né. Então a gente ainda vê muito armazenamento inadequado, né, cartuchos guardados próximo às janelas, a telhados, né, nos armazéns, nos galpões, nos almoxarifados, né. E a gente ainda tem muito comentário de que os filtros estão durando menos, que os cartuchos estão durando menos, quando na verdade a gente vê muita exposição à temperatura, né, à umidade, né? Então, assim, tem que haver um certo zelo quanto a isso, né? Quanto mais exposto à alta temperatura e à umidade, né, menos vida útil vai ter dos cartuchos químicos, especialmente o de vapor orgânico, que é o mais utilizado, né? Então, eu já falei no início aqui, mas vou falar novamente, temperatura alta e umidade relativa alta, eles chegam a diminuir a vida útil em até 50%. Então, assim, tem que ter muito cuidado aonde, né, e como você está guardando e armazenando os cartuchos químicos na sua empresa, né? Os respiradores para uso em emergência, né, que permanecem na área de trabalho, né, além de obedecer todas essas recomendações que a gente já falou antes, né, eles devem ser, obviamente, né, facilmente acessíveis, né, durante todo o tempo que estiver na área, nos seus armários, né, nos seus abrigos. Devem ser marcados de forma que sua identificação, né, seja de forma imediata, né, as máscaras autônomas especialmente, né, assim como os extintores de incêndio, né, de forma muito parecida, tem que estar de livre acesso, identificados, pronto para uso, inspecionados e em perfeito estado de funcionamento, e só devem ser usados por pessoas devidamente treinadas para isso, né? A gente fez aqui uma breve apresentação, né? O webinar não é um fórum para apresentação muito longa, e a nossa ideia aqui foi mais para a gente revisar e colocar o assunto em pauta, né? Para que a gente pensasse melhor naquilo que a gente está fazendo quanto à questão de limpeza, de higienização. Daqui a pouco a gente vai abrir o espaço aqui para perguntas, né? Mas a ideia é assim, né, para a gente pensar e levar para casa, né? O que a gente está fazendo hoje, né, quanto à questão de limpeza, higienização, inspeção, manutenção, guarda dos respiradores da nossa empresa. Será que hoje a gente está seguro do que a gente está fazendo, no que a gente precisa melhorar, né? Eu sempre gosto de utilizar essa frase aí do Platão, que diz que a parte que a gente ignora, né, é muito maior do que tudo que a gente sabe, né? A gente sabe muito pouco, né? A gente sempre vai saber muito pouco. Em segurança, a gente tem que estar sempre descontente com o que a gente sabe e aprender sempre mais, né? A ideia é a gente sempre aprimorar, né? E sempre pensar no que a gente pode melhorar no que a gente está fazendo. Então, assim, pessoal, de forma bem sucinta, era essa a mensagem que a gente queria passar. Essa apresentação é uma apresentação breve, né? A gente vai disponibilizar ela para todos que queiram depois, e a gente agora vai disponibilizar aí o espaço para aqueles que quiserem fazer
eventuais perguntas. E muito obrigado, né, a todos todos aqueles que disponibilizaram seu tempo e sua atenção. Eu espero que tenha sido de alguma forma útil a apresentação para vocês. Estou tentando aqui me comunicar com o pessoal aqui da plataforma para ver aqui como é que nós vamos acessar aqui as perguntas. Aqui, pessoal, acessando aqui a outra plataforma aqui para tentar responder as perguntas. Eu não estou conseguindo enxergar por enquanto as perguntas, desculpa. Chegou uma pergunta aqui, se eu poderia explicar novamente a diferença entre limpar e higienizar, né? Isso aí bom, me parece que é somente, acho que essa primeira pergunta, acho que talvez a única. Acho que chegou até agora. Às vezes é só uma questão de semântica, né? Mas quando, de forma, assim, simples... Tá. Mas o pessoal me ouve o que eu estou lendo aqui agora? As pessoas me ouvem? Não sei se as pessoas estão me ouvindo. Bom, eu vou tentar falar aqui. Tá. Você está me ouvindo? Na verdade, quando se fala em
e limpar, né? Você falar de uma forma apenas de usar um detergente, vamos dizer assim, e simplesmente lavar, né? Quando você fala higienizar, você fala em descontaminar, você fala em tirar bactéria, você fala em tirar germe, e você fala em fazer todo um procedimento para que o respirador fique limpo e isento de qualquer substância ou qualquer outra situação que possa comprometer a utilização do respirador, vamos dizer assim, de certa forma. Não sei se teria mais alguma pergunta. A máscara fica. Surgiu uma pergunta aqui: por quanto tempo o respirador fica imerso na solução de hipoclorito? É por 2 minutos. A resposta é 2 minutos a imersão. Pessoal, é importante, né, citar que toda essa apresentação ela é uma cópia fiel do capítulo 12 do PPR, né? Então, se você for consultar lá o programa de proteção respiratória, é exatamente essa informação que está aqui.
pergunta, colocar aqui se a inspeção rotineira precisa documentar. Sim, todo procedimento de inspeção precisa ter uma evidência, né? Então, a recomendação, sim, precisa documentar, precisa ter algum tipo de checklist. Tem outra pergunta. Poderemos ter acesso a esse material? Sim, não tem problema nenhum. Eu acho que quem assim desejar, a gente pode, todos se inscreveram, a gente pode conversar aqui com o pessoal da Dimensional e mandar por e-mail. Eu não vejo problema nenhum. Esse material é exatamente a mesma informação que existe no programa de proteção respiratória, mas pode ser enviado sim junto com a pesquisa de satisfação, não há nenhum problema. Bem, pessoal, eu imagino que pelo tempo não tem mais perguntas, né? Está disponível o nosso e-mail. Meu e-mail é luis.costa2@honeywell.com. Informação sobre proteção respiratória que a gente possa ajudar, estamos à disposição, né? Nosso trabalho aqui é esse mesmo. E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelo interesse, obrigado novamente ao pessoal da Dimensional, né, por disponibilizar aí também, né, esse espaço para a gente. E o nosso trabalho é esse mesmo, de alguma forma tentar ajudar o profissional de segurança a realizar o melhor trabalho possível na área de proteção respiratória. Muito obrigado e boa tarde.